Nada se resolve sem segurança pública. Quando você trouxe o Freixo aqui pela última vez, Igor? Quando ele vem aqui? Quando o Freixo veio aqui? Vixe, faz um tempão. Tá. Quando o Freixo veio aqui, eu vi o Freixo falando, assisti. Depois eu assisti o Freixo em outro podcast que eu não lembro qual foi. Uhum. O Freixo, ele diz hoje que o maior problema do Rio de Janeiro estrutural é a segurança pública, que nada se resolve sem segurança pública. E eu fiquei vendo o Freixo falando, ele parecia um conservador, porque o conservador diz isso. O conservador diz, educação eu só resolvo se a segurança pública estiver funcionando. Transporte, só se a segurança pública, saneamento básico, saúde, emprego, eu só consigo gerar emprego se tiver um ambiente de paz. Isso, um ambiente. Aí, resultado, eu vi o Freixo falando, e até mandei também um zap pro Freixo, eu vi o teu... Que legal, porque tomara que toda a esquerda do Brasil acorde. Enquanto a gente não resolver o problema da criminalidade do Rio de Janeiro, não dá nem para falar de turismo, não dá para falar de transporte, como eu falei para você uma vez. Passando vergonha. O BRT, todo mundo pula a roleta do BRT, não é? Não dá para falar de show do Alok, porque são 1.500 celulares roubados no show do Alok. Tu gostou do show do Alok, né? Tu gostou do show do Alok, não? Eu não vou em show em Copacabana. E aí, da Madonna tu foi. Fui escondido, não conta. Não dá para falar de solução para educação, porque uma operação policial na Maré, 7 mil alunos sem aula. Então, no final das contas, não dá para falar de usar o galeão. Vamos usar o galeão. Não dá, porque a linha vermelha tem assalto. Aí o Freixo, em 2024, dá uma entrevista, aliás, muito boa, dizendo, se não resolver o problema da segurança pública, o Rio de Janeiro é inviável. Isso é bom a gente ouvir. E eu gostaria que os candidatos da esquerda como um todo dissessem isso. Aliás, voltando à saidinha, eu fiquei sabendo, a saidinha passou ontem, né? O veto do presidente foi derrubado por 314 votos na Câmara dos Deputados. E no Senado com 51 votos. E eu fiquei feliz porque alguns deputados de esquerda votaram a favor do fim da saidinha. Então, isso é muito bom, né? Porque alguma parte da esquerda dizia que a saidinha era o populismo penal, né? E a gente sabe que não é. A gente sabe a quantidade de brasileiros assassinados por bandidos em saidinha. E isso gera uma sensação de insegurança e uma percepção de que o Brasil não tem jeito. Então, o fim da saidinha é um presente ao povo brasileiro para que melhore a sensação reduza a sensação de impunidade. E o argumento para manter a saidinha que é bizarro, né? É porque somente 5% no retorno. Tipo, é um número ínfimo. Cara, se você fizer uma conta que... Tudo bem, são 5%. E aí você não pode penalizar os outros 95% por conta desses 5% que não voltaram, né, para o presídio. 5% dessa população carcerária, eles não só não foram ressocializados, o Estado prendeu, não ressocializou, como o Estado colocou ele na rua, permitiu que ele cometesse crime e assassinasse pessoas ainda. Então, é um absurdo dobrado. É muito pouco tempo que o cara, ele de fato fica preso, né? Antes de ter os benefícios e tal. Cara, Igor, assim, no ponto da saidinha, cara, tinha que ser 0, né? Eu só posso sustentar uma saidinha se eu consigo dizer que todo mundo retorna e todo mundo, quando sai, não comete crime. Porque senão, eu tô dizendo para a população o seguinte, eu prendi, julguei, condenei, né? Mas foda-se. E eu tô botando o cara na rua ainda porque faz parte da ressocialização. Só que eu tenho um desvio padrão aqui de 5% que eu acho ok, tolerável. Então você que está aí em casa, você pode ter sua casa arrombada, você pode sofrer um 5-7, um assalto, você pode ser violentada sexualmente, você pode até perder sua vida. Porque faz parte do meu processo. Cara, isso não faz o menor sentido. Como é que justificavam essa defesa, entende? Igor, a esquerda é tão alienada em relação a isso. Quando o Derrite veio aqui, você me convidou para bater um papo com o Derrite. O Derrite me contou uma história, não sei se foi lá fora, aqui embaixo. O Derrite falou para mim, até uma eleitora de esquerda que falou, eu voto no Lula, mas eu voto em você por causa da questão da saidinha. E eu falei, Derrite, a quantidade de mulheres assassinadas no Brasil nos últimos 10 anos por bandidos que saíram de saidinha, o cara chegou em casa, descobriu que era corno, que a mulher tinha traído ele, mata. Na penúltima saidinha foram 2 casos, né?
E eu mandei até a foto dos casos para a secretária do DERIT. Então, camarada, realmente o próprio pobre no Brasil não quer saber de saidinha. Agora, a discussão que eu gostaria que fosse feita, porque a esquerda alega, tem saidinha no mundo todo. E é verdade. Mas o mundo todo não tem um ambiente que o Brasil tem. Mas no mundo todo também a saidinha não é com o sexto da pena. Como eu falei para o Igor ontem, em Nova York é 9 décimos. Vários países, como eu falei para o Glauber, Tá doidinho, Nova né? York é 9 décimos. Mas na América do Sul, com quase choque. toda ela, é 2/3. Então, assim, o Brasil tinha uma loucura que era 1/6 e vamos ser verdadeiro também. Não foi uma invenção da esquerda, tá? A saidinha com 1/6 da pena no Brasil foi na lei das execuções penais do governo Figueiredo, o ministro Ibrahim Abiaquel. 84. Ibrahim Abiaquel era o ministro da Justiça. E no ano de 84. Então essa merda dessa legislação de 1/6 da pena foi obra do governo militar. Isso é uma outra parada. Assim, a gente precisava ter umas discussões também nesse sentido de a gente atualizar a forma como as coisas funcionam. Pois é. Né? Ó, E assim, caralho, a gente tem uma Constituição que não é que ela é velha, mas é que, pô, não dá pra, a gente já faz um monte de releitura. Vamos também pensar em atualizar algumas coisas. Né? Sim, e é necessário. A saidinha, cara, não sei se você já ouviu isso aqui, Igor, mas dentro do presídio, a população carcerária sabe quem está nos critérios para ter a saidinha. Tem preso que é obrigado a não voltar. Sim. Como assim? A facção obriga o cara a não retornar. O Comando Vermelho tinha essa como norma isso no Rio de Janeiro até 2003, 2004. O Comando Vermelho, você não vai voltar. Tu vai voltar para reforçar a boca. Você vai cumprir uma missão lá. Então, o cara ali dentro, ele recebe uma missão específica para fazer, usando o quê? O que o Estado achou Entendi, que porra. razoável botar o cara na rua. Então, assim, o problema não é só a possibilidade do cara lá no final de semana tomar uma cachaça, chegar um pó, ficar doidão e cometer mais um crime. Não, o problema não é esse. O problema é que o crime usa essas brechas para fazer se movimentar coisas ali a favor do crime. Bom, então você está falando assim que boa parte dos que não retornam são os ligados a facções. Não os lobos solitários. Eu não sei se alguém levantou esse dado, né? Tá mas bom. assim, dentro do ambiente... Mas existe isso é uma coisa que existe. É fato, Tá bom. dentro do ambiente carcerário em qualquer estado, né? Qualquer facção, não é só Comando Vermelho, PCC também. Ambiente carcerário, tu manja. Um pouco, né? Embora... É uma zoação que eu não entendi. Não, vai tá lá, todo vai lá. mundo rindo? Ninguém rindo, pô. É, Só tu com esses dentes bonitos aí, pô. eu tô mostrando, né? Você. Porra, mas os meus estão bonitos também. Só não fez a barba, né? Eu já te zoei da barba? Não, né? Não, ainda não. Ao vivo não, né? Não. Ô Igor, a gente, no meu caso, o Presídio Federal não tem esse instituto, né, de saidinha, né? Então não é uma realidade que eu vivencio. Mas Federal é todo RDD, Glauber? Todo RDD? é um O que é regime, RDD? Regime disciplinar diferenciado, né? O sistema já tem um regramento diferenciado, né? Então, lá você não vai ter a visita íntima, você não vai ter a saidinha, você não vai ter esse tipo de coisa, né? Mas, assim, conversando com policiais penais no estado, né, seja convidado ou colegas, né, de profissão, isso é uma realidade, né? Então, tu vai ter o cara faccionado do PCC, que ele tá na saidinha, mas ele não vai voltar. Aí alguém vai dizer assim, não, pô, mas aí a saidinha é pra quem tá no semiaberto e tal. Cara, lá dentro tem a mesma estrutura, pô. O cara migrou de regime, mas ele é faccionado, pô. Tá entendendo? Então, o absurdo de você dar uma segunda chance para esse cara cometer um crime e você tá usando essa brecha é utilizada como mecanismo da própria facção, pô. Entende? Então, assim, não faz sentido e é um absurdo que demorou muito no Brasil. Quando o Pimentel fala da fala do Freixo, que, pô, tem que começar pela segurança pública, pô, cara, acho que qualquer brasileiro aí dentro de comunidade já tinha essa percepção. Mas a política brasileira demora para perceber determinadas coisas, né, cara?